cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui juntos para falar do nosso Vascão. Galera, sabadão, né? Sabadão de carnaval, um ótimo fim de semana para todos vocês, um ótimo feriado de carnaval para todos nós, na verdade, né? Para quem tá curtindo, para quem tá com o pé na areia, na praia, na cachoeira, em casa com a família, ou para quem tá trabalhando, assim como eu, que tô só no momento de almoço aqui, já vou voltar pro meu trabalho novamente. Enfim, tamo junto, né, galera? Então, sem muita delonga, já peço para você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa forcinha, se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer, né? Pra gente chegar aos 8 mil inscritos, 10 mil, eu quero chegar aos 100 mil, né? Eu conto com a força de vocês para juntos, né, chegarmos lá. Então, galera, é o seguinte, já feito isso, já deu o seu like, já compartilhou nosso conteúdo, já se inscreveu? Ok, perfeito. Gente, sem muita delonga, então vamos começar a falar do nosso Vasco, né? Saiu a notícia hoje ali em torno de 8h30 da manhã que o nosso meia atacante ali, barra segundo volante, né, Paulinho Paula, né, operou, né, o seu joelho. A cirurgia, para graça do nosso bom Deus, ocorreu na normalidade, foi um sucesso segundo a equipe médica, segundo a notícia que a gente apurou hoje pela manhã. Então, Paulinho Paula já foi operado, a expectativa é que nas próximas horas já saia a notícia de que ele já esteja até mesmo de alta, né, lá do hospital aonde ele fez essa cirurgia, já podendo ir para casa, se recuperar juntamente com a sua família e, é lógico, posteriormente iniciar todo aquele trâmite, né, de fisioterapia, os trabalhos físicos, o trabalho mental também, para o atleta voltar ainda mais forte, assim como ele mesmo postou nas suas redes sociais. Até mesmo o nosso querido Jair, né, que também teve a mesma situação, né, só que na outra perna, né, rompimento do ligamento cruzado no joelho, né. Então, boa sorte na recuperação ao nosso querido Paulinho Paula. E a mesma situação, né, idem, né, para o nosso querido também Jair. Então, Paulinho, nas próximas horas já deve receber alta, já indo para casa. Galera, agora é o seguinte, falando um pouco do NBB, o nosso Vasco entrou em quadra ontem, é isso mesmo, gente, ontem à noite a bola subiu, né, no ginásio de São Januário, o nosso R10 Score, Vasco da Gama venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 98-86, tá? Ontem deveria ter sido transmitida essa partida pela Star Mais ou Star Plus, fato é que a operadora acabou tendo algum problema que a gente ainda não sabe qual é, que muita gente reclamou que não conseguiu assistir a partida do NBB pelo canal, né, da Star Mais. Mas também, outro fato também é que o nosso R10 Score Vasco da Gama alcançou mais uma vitória. A gente que já está invicto há algumas rodadas pelo Novo Basquete Brasil, né? Infelizmente a gente acabou saindo de forma precoce para a equipe do Paulistano na Copa Super 8, mas vida que segue. Aí, para não ficar só no que eu tô falando, né, abre aspas aí para o nosso querido Marquinhos, né, que falou ontem após o término da partida. O Vasco veio de um resultado inesperado, a derrota precoce para o Paulistano na Copa Super 8. Nada melhor do que um clássico para reverter a situação, virar a chave. Queria que você falasse um pouquinho. Um clássico é um jogo muito complicado, o Vasco começou um jogo bastante equilibrado com o Botafogo, até surpreendente também, mas o papo do intervalo fez a diferença e o Vasco conseguiu a vitória, né? Eu acho que foi uma boa resposta à partida que a gente foi fora da curva do Paulistano, né? A gente tinha pretensões de avançar na competição e ter sido eliminado em casa logo de cara é duro, né? Mas foi uma boa resposta. Dentro do jogo de hoje eu acho que a gente começou muito aquém, meio que parecido assim com o Paulistano, deixando o time adversário jogar em nossa casa, placar alto não é o que a gente quer, né? A gente quer a defesa dura, combativa, e hoje no primeiro tempo foi totalmente fora da curva pra gente. Então a gente voltou no vestiário, conversou, tentou ajustar, ser mais físico, e a partir do momento que a gente jogou mais físico, contato, começou a correr a quadra, a gente tem uma diferença muito grande no jogo que foi visível no segundo tempo. Teve um momentinho que você foi provocado ali pela arbitragem, você reagiu e depois disso você cresceu no jogo. Você gosta quando isso acontece? Você cresce mesmo? Cara, na verdade é assim, eu acho que todo mundo aqui pode errar tudo, eu acho que o erro dele foi claro que foi bandeja, o Matheus puxou meu braço e ele, como estava 3 metros, falou que não viu esse lance, eu achei estranho, entendeu? Eu achei até algo pessoal, mas como eu falei, acho que ele erra, eu erro, e acho que depois o Mané até falou ali que realmente falta, mas coisa do jogo. E é isso, eu gosto de estar assim provocado, de ter um jogador em cima marcando, e tento crescer no jogo que foi hoje.
Bom, show de bola, né? Então é isso aí, Vascão segue que segue aí, né? Rumo a mais uma vitória na próxima partida, que amanhã, inclusive, eu vou até atualizar vocês em relação aí às novas partidas, né? Futuras do nosso Vasco no Novo Basquete Brasil, na temporada 23 e 24. Agora, galera, ainda falando aí um pouco de departamento médico, só que é a situação do Pablo Verrete, né? Ele que teve uma fissura na costela, né? Ou seja, um machucado ali, vamos dizer assim, a grosso modo, tipo que uma trinca, né? Quase que uma fratura na costela. Isso estava incomodando muito o nosso centroavante, ele não vinha conseguindo dormir, não vinha conseguindo desempenhar o seu melhor papel dentro de campo, foi para o jogo diante o Urubu no sacrifício, né, galera? Então, com isso, ele está no departamento do médico do Vasco, está fazendo o seu tratamento, né, para melhorar, e aí ele deve passar por uma nova avaliação ainda essa semana, aí no início dessa semana que a gente vai entrar, de repente segunda ou terça-feira, do departamento médico, para saber se ele poderá então entrar em campo diante a equipe do Fluminense no Clássico nessa próxima quarta-feira de cinzas ou não, né, galera? Vamos torcer para que sim. Por outro lado, também não adianta, né, o nosso querido Verrete entrar no sacrifício contra o Fluminense, naquele desespero para ganhar do Fluminense, que a gente quer ganhar do Fluminense, é óbvio, a gente quer o nosso centroavante em campo, é óbvio, mas não adianta também ele entrar no sacrifício e acabar se machucando mais, a situação acabar piorando. A gente tem que pensar em toda a temporada. Como diz o nosso diretor de futebol, a gente tem que pensar em médio a longo prazo, né? Brincadeiras à parte, né? Eu tô querendo dizer isso, galera, no quesito do nosso time para essa temporada inteira. A gente já perdeu aí, infelizmente, o Paulinho Paula, perdemos o Jair. Então não podemos perder mais jogadores da nossa equipe titular, né? Então fica aí o registro, Verrete vai passar novamente por uma nova avaliação no departamento médico do Vasco. Galera, agora é o seguinte, já foram definidas, tá, as datas e os horários das partidas que vão dar o pontapé inicial da Copa do Brasil, né? A competição dessa temporada de 2024 que promete aí premiar a equipe campeã em quase 90 milhões de reais, né? Muito dinheiro sendo despejado aí na Copa do Brasil, acumulando todas as fases, obviamente. A equipe que chegar à final e conquistar a taça, né, vai conseguir colocar nos cofres um valor milionário. Só que para isso acontecer, o nosso Vasco não é diferente de nenhuma outra equipe, precisamos começar e com o pé direito, precisamos começar vencendo, né? Então já está definido, o Vasco vai enfrentar a equipe do Marcílio Dias, né? O sorteio já tinha ocorrido alguns dias atrás, ontem foi divulgado no edital oficial da própria CBF, Marcílio Dias e Vasco da Gama, a partida será lá em Itajaí, na casa do Marcílio Dias, no dia 27 de fevereiro, tá, gente? Esse jogo vai cair numa terça-feira, 9h30 da noite, então só para reiterar, Marcílio Dias e Vasco da Gama, lá na cidade de Itajaí, dia 27 de fevereiro, 9h30 da noite, terça-feira, válida aí pela primeira fase da Copa do Brasil. Temos que ganhar ou ganhar, como diria, né, o nosso Dom Ramon. Precisamos ganhar a todo custo, com todo respeito ao Marcílio Dias, o Vasco tem que passar o carro. Primeira, segunda, terceira fase é obrigação. No mínimo aí o Vasco esse ano deveria, na minha opinião, chegar nas quartas de finais. No mínimo, porque lógico que eu quero ser campeão, chegar na final. Mas isso aí já é uma outra história. Tem a questão do elenco, dos jogadores, se o time vai encaixar, se não vai, se os reforços que estão chegando vão dar certo ou não, se a 777 vai trazer jogadores para o nosso setor de ataque. Inclusive daqui a pouco eu vou falar disso. Então tudo vai passar por isso, mas tudo começa pelo começo, né? E a primeira partida é diante o Marcílio Dias, que é o nosso primeiro compromisso pela Copa do Brasil de 2024. Agora, galera, pegando o gancho, já que eu falei da Copa do Brasil, né? Na nossa única conquista dessa competição, que foi em 2011, onde o nosso Vasco se sagrou campeão da Copa do Brasil de forma muito bacana, com o Juninho Pernambucano, com o Pedrinho, com o Felipe em campo, com o Fernando Praz, com o Dedé, na época estava voando, jogando muito na zaga, Anderson Martins, com o volante Rômulo, né, com o volante Alan, que hoje está jogando lá na Arábia, que tem um pré-contrato com o Botafogo. Todos esses atletas, também entre eles, né, o nosso centroavante dessa equipe, na ocasião, era o Diego Souza, né? Ele que ajudou o nosso Vasco também a conquistar a Copa do Brasil, jogava junto com o Éder Luiz ali no setor de ataque. Enfim, tem gente que já critica ele pela questão lá contra o Corinthians, outros não. Polêmicas à parte, vamos deixar isso aí de lado, né? O Diego Souza hoje, galera, anunciou através de suas redes sociais, suas redes sociais de forma oficial a sua aposentadoria, tá, gente? Vale lembrar que o Diego Souza estava no último domingo no Maracanã, na partida entre Vasco e Flamengo, ele com seu filho, né? E hoje
foi às redes sociais, ali via Instagram, outras redes também, para anunciar que está deixando o futebol profissional, né? Está se aposentando e afirmou que o time do coração dele sempre foi e é, né, o nosso Vasco da Gama. Então, obrigado, Diego Souza, por ter ajudado o nosso Vasco naquela conquista de 2011 da Copa do Brasil. É uma pena, papai, que você não conseguiu colocar aquela bola para frente, para dentro, melhor dizendo, diante do goleiro Cássio na Libertadores, que a gente tinha tudo para ganhar a Libertadores também, mas vida que segue, né? Tudo de bom para você, que você tenha uma ótima nova vida daqui para frente, né? Um novo ciclo que se começa na sua vida, né, Diego Souza? Então, tudo de bom para você. E galera, a gente também não pode esquecer, né, que ele torce pro Vasco, né? Ele é vascaíno assim como eu e você, então, tamo junto, Diego. Galera, agora virando a chavinha, né? Falando aí um pouquinho só de Campeonato Carioca. Ontem a 7ª rodada terminou. Nosso Vasco, né, nesse momento está figurando a 4ª colocação com 12 pontos, a mesma pontuação do Urubu. A diferença é que o Urubu tem um saldo de gol menos pior do que o Vasco e também tem um empate a mais, a gente tem uma derrota. Só por isso, hoje a gente está igual no quesito pontos, né? Mas não é disso que eu vou falar. É o seguinte, a seleção da galera. Vamos com calma, que tem gente que confunde, aí pensa que é o Álvaro Silva, né? A seleção da galera. Quem é a galera? Todo mundo que entrou lá no site para votar, tá, gente? Na rede social do Campeonato Carioca para votar. Então vocês já estão acompanhando a arte aí na tela. A seleção da galera contou com alguns representantes do nosso Cruz Maltino, né? Com o nosso treinador Ramon Dias, o lateral direito Paulo Henrique, e o lateral esquerdo Lucas Piton, o estreante volante chileno Pablo Galdames e também o atacante David, né? É isso mesmo, gente, David, né? Polêmicas à parte, gostem ou não, né? Ele acabou fazendo ali sim um belíssimo gol diante da equipe do Audax, que é bem verdade também, que é a pior equipe do Campeonato Carioca, mas não sou eu que tô falando, a galera votou. Então, se não gostaram ou gostaram, ok, cada um tem a sua opinião. Agora, na próxima vez que abrir a enquete, vão lá e votem a favor ou contra. É muito simples, que eu vi muita gente destilando um montão de veneno, um montão de ódio aí nas redes sociais por essa seleção da galera. Mas é a seleção da galera. Essa galera elegeu, por que então a turma não foi lá e não votou a favor ou contra? Mas fica aí o registro, né? Alguns integrantes do nosso Vasco da Gama na seleção da galera da 7ª rodada do Campeonato Carioca. Galera, agora é o seguinte, saiu a notícia agora pela tarde, pelo jornal UOL, né, via internet, no site da UOL, eu fui lá, dei uma garimpada, e é o seguinte, o UOL tá afirmando que o Vasco segue no mercado, né, após aquele imbróglio envolvendo a Gazprom e a 777, que eu já falei muito disso ontem, né, após a gente não conseguir trazer o volante do Queiroz, o Vasco ainda segue no mercado tentando trazer jogadores para essa posição, para a nossa meiuca, né? Para a parte de primeiro e segundo volante. Álvaro Silva, que é a primeiro e segundo volante, que muita gente fala e às vezes eu não entendo. Galera, para quem de repente não entende, todo respeito, primeiro volante é o camisa 5, é o marcador, é o cara que tem a função de fazer a frente da zaga, de ajudar a roubar a bola, de ficar na sobra, de ficar ali mesmo ali cafungando no cangote do adversário, para roubar a bola logo de imediato, entregar para quem? Pro segundo volante, que é o cara da saída de jogo, que é o cara que tem um passe mais refinado, tem mais qualidade, que jogaria ali, entre aspas, com a camisa 8. Então hoje o Vasco tá no mercado buscando primeiro e segundo volante, né? Só que a gente tem no elenco hoje aí o Zé Gabriel, temos no elenco aí o Matheus Carvalho, né? Tinha o Cauã Barros, mas está indo jogar com a camisa do Amazonas. Temos também o Pablo Galdames, que acabou de chegar. Temos o Jair e o Paulinho, mas eles estão lesionados, muito provavelmente ou no fim do ano ou só na temporada que vem. Então com isso, temos também o Juan Esforza, né, que ainda vai chegar ao Vasco, mas já está sacramentado, é jogador do Vasco. Então com isso o Vasco ainda segue buscando volantes no mercado. Teve até um internauta aqui no nosso canal que veio no vídeo de ontem e falou, pô, já tô cansado de volante. A gente precisa de motorista, e é verdade, né, galera? Porque assim, a grosso modo falando, né, a gente precisa de alguém para guiar esse carro, né, para guiar essa nau, esse barco, essa caravela do nosso Vasco. Não adianta a gente ter volante tudo quanto é jeito aqui no Vasco, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto volante, se a gente não tem ali um cara para de repente ser o substituto imediato do Dimitri Payet ou jogar ao lado dele, de repente num 4-4-2, num 4-2-3-1, né? Precisamos também de um atacante de lado, sobretudo pro lado esquerdo, que pro lado direito o Adson está se mostrando ser bastante eficiente, embora ele faça a função de meia direito, ele pode jogar tranquilamente como ponta direito, mas precisamos ainda de um centroavante, né? Ou com características parecidas ou características diferentes de Pablo Verratti. Na minha opinião, eu traria um centroavante característica um pouco diferente de Verratti, por exemplo, um cara que não seja tão grandalhão,
um cara que tem um chute de fora da área, de repente um cara que finalize melhor de média e longa distância, um cara um pouco mais veloz, para a gente ter características de jogo diferente. Quando sair o Verratti, a gente tem um outro jogo para jogar, não ser aquele mesmo jogo de bola aérea, ou para jogar ao lado do Verratti, né? Porque aí você pode jogar, por exemplo, o nosso lateral coloca a bola na área, o Verratti tentou cabecear, a bola passou dele, tem um outro camarada que joga ao lado dele, que já tem de repente uma finalização melhor, um chute de média e longa distância, de repente bate uma falta. Então, fato é, o Vasco precisa hoje, precisamos de volante? Ok, por conta do elenco, da rotatividade, tem muito... O Campeonato Brasileiro é muito longo, tem a Copa do Brasil, tem esse Campeonato Carioca, na minha opinião, só serve para poder dar ritmo para os atletas e machucar alguns outros atletas com essas equipes de menor expressão, jogando na maldade, para quebrar, para machucar. Mas, por outro lado, a gente precisa sim de volantes também, né, galera? Né? Embora a gente esteja cansado dessa situação, porque com o Zé Gabriel, com o Matheus Carvalho, com o Galdames, o Medel podendo fazer a volância, e o Sforza, né, a gente teria aí 5 volantes. Parece que é muito, mas às vezes não é. Às vezes a gente jogando um meio campo com 2, 3, 4 jogadores no meio campo, às vezes a gente utiliza 2 desses no primeiro tempo, acaba utilizando um ou outro no segundo tempo, e se alguém se machucar, pode faltar peça de reposição. Então, a grosso modo, eu acho que o Vasco poderia trazer só mais um volante e chega, né? E priu, acabou. Depois, buscar aí no mercado um cara, como eu já falei, para dialogar com o Dimitri Payet, né, ou entrar quando ele não puder jogar ali, entre aspas, um camisa 10. É lógico que é difícil achar um camisa 10 no futebol hoje, mas um cara que tem essa qualidade para jogar ali como meio armador. Precisamos de um ponta esquerda, precisamos de mais um atacante ali de área e também, se der, né, se a 777 conseguir, um cara para o lado direito. Então precisamos de pelo menos aí 4 a 5 jogadores para o setor de meio e ataque do Vasco, né? Então, o Vasco com isso ainda segue no mercado, mas também fato é que após a contratação de Juan Sforza, hoje o Vasco é o 4º clube que mais investiu na pasta do futebol na temporada de 2024, investimos aí quase 100 milhões de reais, o clube que mais investiu até o momento foi o Corinthians, né, que na minha opinião investiu muito mal, foi o Corinthians, depois vem o Urubu, depois o Palmeiras e logo na sequência o nosso Vasco, né. Com isso, né, a gente vem buscando remontar o nosso elenco, reformular após algumas perdas, né, do Gabriel Peck ter ido embora para os Estados Unidos, do Marlon Gomes também que vai jogar lá no Shakhtar Donetsk, tivemos a perda do Paulinho e do Jair, que eu já falei agora há pouco mais cedo no vídeo, pela questão de lesão, né? Então, tudo isso, né, acaba influenciando, né? Alguns outros jogadores também que deixaram o elenco do Vasco por opção técnica mesmo, da nossa comissão técnica, os jogadores que a nossa comissão entendeu que não tinham ali a capacidade técnica de figurarem o nosso elenco. Então, dentro de todas essas situações, o Vasco ainda segue no mercado. Alexandre Matos já afirmou outro dia que em menos de 24 horas apresentou de 2 ou 3 nomes para a SAF do Vasco, só falta a 777 aprovar para esses atletas, entre aspas, como disse o Alexandre Matos, chegarem no Vasco, né? Então vamos aguardar quem seriam esses atletas, né? Quantos anos tem esses jogadores, qual a posição deles, enfim, vamos ter que aguardar, né? A dona 777 Partners aí resolver esse imbróglio de contratações, que a gente sabe que para vender eles são ligeirinhos, né? Eles são muito rápidos, para contratar demora muito, o documento vem para cá, o documento vem para lá e sobe para a sala de cima e desce para a sala de baixo e manda o fax para os Estados Unidos e manda para uma sala e manda para outra sala e manda de volta para o Brasil e fala com o diretor de futebol, depois fala com o técnico, aí fala de novo com o CEO, aí vai lá para os Estados Unidos, aí fica nesse trâmite aí o que acontece? O jogador, o empresário do jogador não tem tempo para ficar de braço cruzado esperando a boa vontade da SAF do Vasco e acabam fechando com outros clubes, que é o que a gente vem vendo acontecer aí todos os dias, né? Uma hora é um volante que ia vir jogar no Vasco sendo apresentado no Grêmio, outro meio campista que podia chegar no Vasco sendo apresentado no Bragantino, outro jogador que podia vir jogar no Vasco sendo anunciado pelo São Paulo, um jogador especulado pelo Vasco sendo contratado pelo Corinthians, e aí a gente vai, né, galera? Então vamos torcer para que destravem, né, essas negociações. E uma coisa que eu gosto de ser sincero com vocês, são as minhas capas. Eu não gosto de ficar colocando capa sensacionalista, né? 2 negócios fechados, 2 contratações. Aí fica todo mundo fazendo essas capas de clickbait aí pra enganar a galera e dar maior nervoso, né? Porque a gente entra, clica no vídeo pra ver, não tem nada. É mais do mesmo. Então fiquem tranquilos que isso eu particularmente não faço aqui. Se algum dia eu me equivocar, vocês podem vir aqui no canal e puxar minha orelha, porque eu não gosto disso. Eu, como internauta, também não curto isso. Já fiquei muito chateado várias vezes de abrir um vídeo com uma expectativa de ter notícia
notícia boa, isso aí só ser mais do mesmo, né? Então, uma coisa que eu gosto de prezar e zelar aqui no nosso canal é a verdade e a transparência, trazendo a informação para vocês na íntegra. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês nesse momento. Então, eu fico por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!